Santo, fala comigo, Senhor. Tens liberdade no nosso meio, Pai. Vamos falar com Deus? Usa essa fé que existe dentro de você. Pai querido, nós chamamos a existência aquilo que não existe. Senhor, nós te suplicamos mais uma vez nessa noite, vem sobre nós. Derrama da sua graça, da sua unção, fala conosco. Eis aqui o seu humilde servo, que eu venha a ser um vaso de honra, um instrumento em suas mãos, para falar com a sua noiva ataviada, vestida de branco. Santifica-nos, purifica-nos, pois sem santificação ninguém verá a Ti. Nós queremos Te ver, Te sentir, Te tocar, Senhor. Ministra no mais profundo do ser. Revela-nos a Tua palavra, ela é viva, eficaz, penetrante, poderosa, inerrante. Fala conosco, Senhor. Abra as janelas dos céus. Reescreva a nossa história de vida, pois nós viemos aqui te encontrar, te ouvir, sentir o Senhor face a face. Tu tens liberdade para operar sinais, prodígios e maravilhas. Quebra as cadeias, amarras espirituais, ações do inimigo e vai removendo, Senhor, toda impossibilidade, dificuldade, aleijões, paradigmas, Senhor, pois nós repreendemos principados, potestades, hostes espirituais do mal, ações do inimigo e tudo aquilo que se levanta para roubar, matar, destruir. Todo espírito anticulto, roubador da palavra, caia por terra. O Senhor te repreenda. Nós profetizamos vida, Senhor, e vida com abundância. Ah, Deus, Tu és o dono do ouro e da prata. Riqueza e honra estão contigo. O Senhor disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Senhor conhece a necessidade, a aflição, a dor. Renova as forças daqueles que não têm mais nenhum vigor. Tem gente que está precisando do teu auxílio, de uma intervenção sobrenatural que só a sua palavra pode proporcionar. Que só um encontro real e verdadeiro contigo pode trazer esse mover, essa certeza, essa fé, que é a vitória que vence o mundo. Pai, nós chamamos. Abba, Pai, eis-nos aqui, toca-nos, fala conosco, no glorioso nome de Jesus. E se você crê, vai tomando seu assento, dando glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra, sentados mesmo. Desculpa a voz, ela já foi. Eu me derramei nos louvores. Deus é muito bom. Já está falando conosco desde a primeira oração, aleluia. Eu quero tentar trazer à luz da Bíblia Sagrada um paralelo, um contexto. Hoje é culto da família. 2 homens, 2 famílias, 2 chamadas distintas, mas de Deus. Criam certa conexão, mas com um propósito diferente, mas ao mesmo tempo semelhante, pois era a vontade de Deus. Eu vou falar um pouquinho da história de Jacó, vou tentar ser o mais breve possível, e também de Davi. 2 famílias, 2 homens escolhidos pelo Senhor. E o nosso Deus é o Deus da família, o nosso Deus é o Deus da igreja. É lógico que a salvação é individual, nós somos escolhidos pelo Pai, mas o Senhor é o Deus da igreja, que trabalha na unidade, no conjunto. Deus é Deus que disse para o homem: largará pai e mãe, se unirá a uma esposa, a uma mulher, vão construir uma família, você vai ser uma só carne com ela. A família é a base da sociedade. Deus opera desde então com a base da família, trazendo vida, excelência, propósito, e Deus vai honrar a sua casa. Deus vai trazer um dinamismo, uma fé à luz da Bíblia Sagrada, pois ela é poderosa e Deus sempre fala através dela. Gênesis 25, a partir do versículo 21, que diz assim: E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Diga comigo, ela era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher,
engravidou. Deus vai fazer você gerar. Deus vai trazer realidade, vida nesse cenário que aparentemente é infrutífero, está desafiador, complicadíssimo. Mas faça como esse homem de Deus, ele orou, buscando uma viva esperança no Senhor. E a sua oração foi atendida, respondida prontamente. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Ela engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que esta coisa me acontece, ou por que isso me acontece? Foi então Rebeca consultar ao Senhor. Ela estava grávida de gêmeos. 2 nações viria do seu ventre. Mas veja que interessante, ela estava grávida, ela estava gerando e já tinha uma contenda, um reboliço, e ela não entendeu por que está agitado, por que essa situação, e ela foi consultar ao Senhor. Existem coisas que estão fora da nossa realidade, da nossa capacidade de entender, mas Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um direcionamento profético que pode trazer a realidade, a sabedoria, o entendimento acerca do problema, do tumulto, da confusão, da dívida, sabe, nessa escassez, nesse problema conjugal, material, enfim, que nós vivemos aqui nessa terra. Aquilo estava agitado dentro dela, ela estava gerando. Quando nós estamos gerando, talvez um avivamento, o propósito de Deus, algo excelentíssimo que Deus quer fazer, existem alguns embaraços e dúvidas na caminhada, e às vezes precisamos dessa resposta. E quantos não estão aqui, fala: Senhor, fala comigo, me dê um direcionamento. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender o que está acontecendo. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma direção. Eu orei, eu consultei o Senhor, eu estou gerando, sabe, a coisa está crescendo, está ganhando forma, se materializando, e logo vem a confusão, logo vem o problema, e às vezes a gente não entende. Mas veja o que acontece. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas são 2 povos separados. Olha Deus falando, presta atenção nessa parte do versículo. Um deles será mais forte do que o outro. Diga comigo: um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e o seu corpo era como um manto de pelos, ele era peludo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Repita comigo: Esaú. Ele era todo peludinho, ele era ruivo. Quando seu pai e a mãe viram a criança, falaram: pronto, o nome dele é Esaú, que significa peludo. Porém, depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome Jacó. Diga comigo: lhe deram o nome Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Veja que interessante. Sabe qual é o significado do nome Jacó? Suplantador, enganador, fraudulento. Parece brincadeira, mas está na palavra. E se Deus nos revela isso, é porque Ele quer nos dar o norte, nos ensinar nos dias atuais. A mulher está grávida, está gerando. Foi algo de milagre, foi uma resposta vinda da parte de Deus. Gêmeos, 2 nações fortes, um propósito firme, grandioso pela frente. Eles consultaram o Senhor, pastor, e Deus deu toda a instrução, o direcionamento. Vão nascer 2 nações, porém o mais moço vai reinar sobre o mais velho. Antigamente existia uma lei
chamada a lei da primogenitura. O filho mais velho, homem da sua casa, quando seu pai partia, ele assumia o papel do pai. Ele era o líder daquela tribo, daquela casa, daquela região, da sua família. Ele não só simplesmente tomava posse dos bens, era o herdeiro único, mas como ele se tornava o homem que iria assumir o lugar, o papel do seu pai. E Deus está revelando, o mais novo vai assumir essa posição, e isso não era costume, era o primeiro filho e tinha que ser homem. Sabe, aquela situação que Deus complica, depois descomplica, explica por que complicou, te dá a vitória e você glorifica o nome do Senhor? Quem já passou por isso? Às vezes a gente não entende. A mãe e o pai não entendem essa lógica e nem obedecem o direcionamento do Senhor. Veja que foi um milagre. 70 anos o homem tinha, a mulher estava gerando. E agora vai dar um nome para a criança: enganador, suplantador, fraudulento. Mas o mais bonitinho, o ruivinho, o peludinho. E naquela época quem tinha pelo era considerado machão, forte. O homem da casa. Eu estava feito naquela época, meu irmão, porque é pelo, hein? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. E o outro era liso, lisinho. O pai olha para aquela criança: esse aqui é o meu predileto. E a história vai nos mostrar essa realidade, porque os dois irmãos crescem e o Esaú, bonitão, o ruivo, o peludo, é forte, caçador, cozinha a comida que o pai gosta, e o pai tem olhos para um, mas despreza o outro. Só que o outro vai para onde a mãe está, para dentro da tenda, e ele é temente ao Senhor. Aquela confusão no ventre, sabe, aquele barulho, aquele movimento santo, e Deus já tinha revelado o propósito, sabe, está ali no DNA, nas entranhas, sabe, Deus conhece a cada um de nós. É por isso que a Bíblia nos revela que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não há nada oculto, não passa nada despercebido diante do olhar do Senhor. Ele tudo vê, Ele te conhece, Ele sabe o seu particular. Antes de eu começar essa mensagem, eu já quero trazer um direcionamento profético. O Espírito fala comigo agora: não deixe nada, nem ninguém, nem nenhuma situação contrária paralisar os planos, os projetos que Deus iniciou na sua vida. Pois quando Deus te chamou, quando Deus te reservou, quando Deus te escolheu, Ele é onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso. Ele sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia dos seus problemas, dos percalços, Ele sabia que por algum momento você ia desistir, mas mesmo assim Ele te escolheu. E não abre mão de você, aleluia! Oh, aleluia! Que Deus tremendo! Mesmo a mãe e o pai falando enganador, suplantador, fraudulento, e Deus está falando: eu escolhi ele. Parece uma viagem, mas viaja comigo nessa revelação. Imagine, pastor, imagine, irmãos, essa criança na infância. Você ia deixar seu filho brincar com o enganador? E na escola, o rabino não sei lá das contas, chamada Esaú, fortão, viril, másculo, peludão, está lá, presente. Fulano de tal, presente. Na última carteira, está lá o Jacó, o enganador, o fraudulento, todo mundo olhando para trás. Presente, com a voz fina, tímido. Se ele quisesse namorar com uma moça, qual é o pai que em sã consciência daria a mãe da sua filha, daria a mão da sua filha para um enganador, um suplantador? Quem ia se aventurar? E ele foi carregando traumas, feridas, embates, sabe, de tanto chamarem, de tanto declararem, profetizarem. A palavra tem poder, vigia o que você fala. Ao invés de confessar a derrota, ao invés de espraguejar, murmurar, ao invés de impor uma situação por aquilo que você viu no seu filho, ente querido, familiar, ao invés de amaldiçoar, profetiza a vida.
às vezes até no cenário de morte, de caos. Mas pastor, eu estou vivendo um deserto de frustração, de impossibilidades, amarras espirituais, dificuldade. Olha para essa situação e declara vida. Diga, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Ele me prometeu, Ele é fiel. Não importa a adversidade, a luta. Ele não tosqueneja, Ele não falha, Ele não dormita. Entenda, uma palavra, um direcionamento profético, um sonho, uma estratégia, uma conexão que Deus cria, uma porta que Ele abra, muda o contexto, a realidade, a perspectiva da sua vida para melhor. E você está preocupado com o quê? Deixa o milagre de Deus acontecer na sua vida, pois Ele é fiel. Ele não é homem, Ele não é filho do homem para mentir, nem se arrepender. Tudo que Ele prometeu vai acontecer na hora certa, no tempo oportuno. Ele sempre tem uma estratégia. Deus é fiel. Imagine, e os seus pais estão profetizando, e todo mundo chamando. Sabe, aquele filho meio que rebelde, que fala, vocês estão fazendo isso comigo? Quem já passou por isso? Na empresa. Vocês estão me prejudicando. Sempre tem um, não tem? Você vai ver. E às vezes faz aquilo que não gostaria de fazer, só para pirraçar pai e mãe. Faz aquilo que sabe que é errado, que não deveria fazer, mas estão imputando a culpa, estão colocando um fardo, um peso desigual, está carregando feridas antigas, marcas, que só Deus em Cristo sabe o que você carrega. Só Deus em Cristo sabe dos problemas, das dores, das marcas, do ressentimento, da raiz de amargura que isso provocou por conta de uma palavra, de uma rejeição, uma humilhação. Para o outro era tudo, mas para mim não era nada. Favorece um, despreza o outro. Mas Deus estava olhando para o menino. E ele crescia. E de tanto chamarem ele de enganador, infelizmente ele se torna. Seu irmão era caçador, o provedor da casa. O homem que sustentava, que ia caçar e voltava com a caça. E o seu pai amava isso, babava. O meu filhinho, o filhinho do papai. Só que certo dia vem ele, faminto, cansado da caça. E Jacó está lá preparando uma lentilha, um ensopado, um guisado. E Esaú, meu irmão, estou faminto, dá-me de comer. Me dá um pouquinho dessa comida aí, estou com fome. E aí o espertão diz, te dou sim. Se você trocar a bênção da primogenitura por esse prato de lentilha. Que isso, meu irmão? Eu trouxe a provisão, eu trouxe o alimento para casa, a caça, e você está pedindo para fazer essa troca, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos revela que ele despreza e fala, tá bom, eu troco. Só que o Jacó era esperto mesmo. Jure pelo Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, revela que Esaú despreza a bênção de Deus e Jacó engana, dá uma de esperto em cima do seu irmão. Mas veja que ele não era esperto coisa nenhuma, a bênção já era dele. Sabe quando você está correndo atrás daquilo que Deus já te entregou? É como dar um soco no vento. É como empacotar ar, enxugar gelo, dar nó em pingo d'água. Deus já te disse, Deus já falou com você, Ele já te prometeu. E você fica correndo atrás loucamente, atrás daquilo, fica ansiosa, não consegue dormir, arritmia, coração acelerado. E Deus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Eu sou fiel para concluir a boa obra que um dia iniciei. A bênção já era de Jacó e está lá enganando o irmão, provocando marcas de destruição. Para que isso? Não se dá por vencido. A gente tem que vigiar muito, porque a gente já ouviu muito em escola bíblica dominical que o problema era a serpente, o problema era a cobra que enganou Adão, que enganou Eva, que Eva enganou Adão. Não, o problema era o diabo. Só que o diabo, ele é sagaz, por isso que Paulo disse, não ignore as suas artimanhas, a sua sagacidade. O diabo, ele vai escolher quem é mais ligeira, quem é mais esperta, quem é mais sagaz dos animais. E quem era? A serpente.
Sabe, tem gente que é tirado esperto. Você conhece alguém assim? É esperto, esperto, esperto. Na sua esperteza ela mesmo se atrapalha. É esperto, esperto, esperto. Cuidado para o diabo não te usar como usou a cobra, né? E você vai ver que Jacó era tão esperto, que lá na frente ele vai encontrar alguém mais esperto que ele, seu tio Labão. Vou chegar lá. Seu pai está ficando velho. Isaac, um homem de fé, cheio de Deus, tinha uma aliança com Deus, filho de Abraão. Hoje é só Gênesis aqui, né? Deu glória a Deus. Filho de Abraão era o seu pai. Tinha uma promessa. Seu pai certo dia desceu para o Egito, e lá o rei de lá pegou a sua mulher Sara. Isaac, seu filho, quando foi descer numa época de crise, Deus repreendeu ele. Isaac falou: não desce não, fica aqui, pois aonde você estiver eu vou te abençoar. Você vai semear e vai colher a 30, 60, 100 por um. E você vai ver que Jacó lá na frente desce para o Egito, cometendo o mesmo erro do seu pai. Vigie nas suas escolhas, nas suas atitudes. Por mais que você venha olhar para o laço de família, por alguém que venceu, conquistou, o que Deus tem contigo talvez seja algo diferenciado. Seu pai está ficando velho, quer imputar a bênção do Senhor sobre o seu filho Esaú, para quem ele tinha um olhar bem fitado, atento. Sua mãe ouve aquilo, não gosta da situação e cria uma trama perfeita. Para não falar triste, infeliz, chama o seu filho Jacó e diz para ele: o seu pai vai abençoar o seu irmão no seu lugar. Ela sabia também que Deus lhe havia feito uma promessa. E ele falou: eu não vou fazer isso, eu não vou enganar o meu pai. E ela disse: que caia maldição sobre mim. Meu irmão é peludo, eu sou lisinho. Eu vou pegar umas peles aqui e colocar em você. Pegou a roupa do campo fedida do irmão, colocou nele. O pai estava velho, o pai estava ficando cego. Ele pediu para o filho pegar uma caça como antes e preparar uma comida gostosa para ele, que ele iria abençoar. A mãe pega essa caça rapidinho, faz. E quando chega o Jacó na presença do pai, o pai se assusta. Rapaz, você foi ligeiro, hein? Você foi rápido, hein? Sabe o que ele diz? O Senhor, seu Deus, me ajudou. Mandou a caça rapidinho. Olha para isso. Só que ele ouve a voz e ele fala, pensa no seu coração: essa voz não é de Esaú não, essa voz fina, não é não. Chegue pra cá, rapaz, vem aqui. Ele apalpa. Só que ele sente os pelos, né, que a mãe colocou a pele do animal nele. Mesmo assim ele fala: tá bom, me dê a comida aí, eu vou comer agora. Tá gostoso, ô glória. Chega aqui de novo. Ficou em dúvida. Tá em dúvida, consulta a Deus. Tá em dúvida, fala com Deus. Não toma decisão precipitada não. Não coloca a carruagem na frente do boi não. Age com sabedoria, com diligência, com prudência. Fala com Deus. Vem aqui. Cheirou o filho. A roupa tem o perfume do irmão do campo. A mãe colocou a blusa do irmão, a roupa, a vestimenta do irmão. E ele ali o abençoou, mas primeiro ele fez uma pergunta: qual é o seu nome? O nome dele era Jacó, mas ele respondeu: o meu nome é Esaú. Grava isso. Qual o nome que ele disse? O pai perguntou de novo: qual o seu nome? Meu nome é Esaú. E abençoa o filho com todas as ricas sortes de bênçãos. O que acontece? Divisão na família, caos instalado. O filho, quando vem com a caça pegar a bênção dele, fica furioso, jura o irmão de morte e pensa no seu coração: quando meu pai morrer eu vou te matar, rapaz. O que você fez? Olha a confusão, bagunça no seio familiar. Não precisava fazer isso, a bênção já era dele. E aquilo que ele almejava, pastor, aquilo que ele sonhava, aquilo que ele desejava tanto arduamente, posses, bens, gado, teve que largar e perder tudo. Porque quando a sua mãe ouviu que o irmão estava furioso e ia matar, falou: não vou perder 2 filhos.
vai embora, sai daqui agora, fuja, porque seu irmão vai te matar. E vai lá o Jacó, pelo deserto da vida, uma mão na frente, outra atrás, bolsos vazios. Aquilo que ele mais desejava ficou sem, sendo dele. Mas ele tinha uma bênção, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele amava ao Senhor, sabe? Deus conhece a sua história, Deus conhece a minha história, sabe dos percalços, aquilo que já vivemos, passamos, sabe das mentiras, dos erros, das tramas da vida, dos tropeços, dos embaraços. Mas Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: eu escolhi ela, eu escolhi ele. Eu velo em cumprir a minha palavra, e por amor a Abraão e por amor a Isaac, eu vou honrar a vida desse cara. Mesmo errado, ele queria muito aquela bênção, e seu irmão desprezava. Queira o Senhor, queira ter um encontro com Deus, queira ter a presença do Espírito Santo, queira ganhar sua família para o Senhor Jesus, queira o altar, a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, e certamente você vai prosperar. Jacó está caminhando pelo deserto. O deserto é o lugar de frustração, decepção, apatia, dificuldade. Talvez eu esteja falando com alguém que está enfrentando algum deserto. Fica firme, persevera, não desista. Se você ficar firme no deserto, quando passar o deserto, os anjos vêm te servir, como fez com o Senhor Jesus. Se você ficar firme no deserto, Deus honra a sua fé. Se você não desistir, não esmurecer, não fraquejar, não se encurvar para os problemas, mas confiar em quem te fez uma promessa. Se prepare para as janelas dos céus se abrirem. Se prepara para Deus encher a sua boca de riso. Se prepara para Deus restaurar o seu relacionamento, abrir essa porta, te prosperar. Se prepara para você servir no altar, ganhar almas para Jesus, receber esse dom, esse talento. Está lá caminhando Jacó, triste, rompeu divisão em uma família. A mãe dele fez uma promessa: quando o seu irmão aquietar o coração, ficar mais tranquilo, desistir desse negócio aí de querer te pegar, Jacó, eu vou mandar alguém atrás de você e vou te trazer de volta. Ela não conseguiu cumprir essa promessa, pois a mágoa, o rancor, o ódio permaneceu no coração de Esaú. Muito cuidado com aquilo que você faz, muito cuidado com as suas atitudes, com uma palavra maldita para um filho, para um familiar, para sua mãe. Muito cuidado com atitudes, sabe? Às vezes a gente quer chutar o balde, às vezes a gente quer voar, só que fere princípios, mexe com gente que é fraquinha, que não aguenta o tranco como você. Tem um coração mais humano, tem um coração segundo o coração de Deus. Deus se agrada disso. Jacó está caminhando arrebentado, mas crendo em Deus, moído, mas crendo em Deus, sem nada, mas crendo em Deus. O sono vem, o cansaço vem. Ele vê uma pedra e ele fala: rapaz, que pedra é essa? Vai ser meu travesseiro hoje à noite. Coloca a cabeça no travesseiro, a pedra. Quem é a pedra? A pedra angular, a pedra de esquina, o alicerce principal, o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está no deserto? Coloque os seus pensamentos em Deus. Está com dificuldade? Coloque a sua fé no Senhor. Aos seus amados Ele dá até enquanto dorme. Jacó está lá dormindo o sono dos justos. De repente Deus dá para ele um sonho. E esse sonho se torna uma visão. Ele vê uma escadaria que vem dos céus para a terra, da terra para os céus. Os anjos subindo e descendo naquele lugar. E quando ele olha para o lado, ele vê o Senhor, aleluia. E o Deus Todo-Poderoso faz uma promessa para ele: eu serei contigo, eu te abençoarei. Eu vou te levar, mas também você vai retornar para esse lugar, para a casa dos seus pais. O que Deus estava dizendo: aonde você for, eu não vou sossegar enquanto eu não concluir a promessa que um dia eu te fiz.
Está na Bíblia. Mas vai chegar um dia que você vai voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar àquilo que você fazia antes, voltar a sentar à mesa na sua igreja, em comunhão, no partir do pão, na aliança do Senhor, voltar a ter essa plena harmonia, unidade com a sua família. Deus ama a família. Jesus vai resgatar a família, como foi dito no louvor. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Quando ele acorda, ele diz: esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Sabe qual é o nome do lugar? Luz. E ele fala: agora o nome vai ser Betel, casa do Senhor. Ele unge aquela pedra, vai ser coluna do meu Deus. Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor for comigo, se o Senhor prosperar a minha vida, eu tenho um pacto contigo agora, eu vou lhe dar o dízimo de tudo, eu vou ser fiel a ti. Se o Senhor me fizer retornar para a casa do meu pai em segurança, eu vou honrar o Senhor. E Deus foi com ele. Ele estava indo para a casa do seu tio Labão. Estava indo para a casa do seu tio Labão, e lá ele se encanta por uma mulher. Os olhos dele brilham. Raquel. Só que eu creio que não existe coincidência, não existe obra do acaso, mas cristoincidência, a vontade do Senhor. Deus sempre cria conexões. Eu creio muito que Jacó coloca os olhos novamente, talvez naquilo que não era propósito de Deus, mas vai se tornar como antes. Eu creio que Deus tinha para ele Lia ou Leia, e ele fita os olhos em Raquel, a ponto dele não ter nada, não ter dote, não ter bem, e falar para o tio dele, espertalhão Labão: o que eu posso fazer? E o tio dele, quando viu que ele trabalhava e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai honrar a sua fé, você vai dar a volta por cima. Creia nas promessas do Senhor. Creia que quando você tocar será o toque da multiplicação, da prosperidade. Creia que esse vai ser o ano do crescimento. Creia que você vai dar a volta por cima de cabeça erguida. Jacó não duvidou. Estava arrebentado, sem nada, mas tinha uma palavra e não abria mão. Fez um voto com Deus e Deus estava dando sonho, visão para ele. Estava mostrando: eu sou contigo. Será que Deus está falando com alguém aqui: eu sou contigo? Eu vou te honrar, eu vou te surpreender. O haja de Deus vai se materializar. Ele faz um trato com Labão, trabalhar 7 anos por Raquel. Devia ser bonito, hein? Rapaz, quem aí? Cadê os homens aí? Trabalharam 7 anos, meu irmão? Rapaz. Só que o tio dele, na noite de núpcia, de casamento, engana ele. Cobre a noiva. E nos atos lá, quando ele vê, é a outra, é Lia. Ele vai revoltado cobrar, porque ele trabalhou 7 anos. Só que talvez Deus fez ele lembrar o que ele fez com o pai, com o irmão. Aí aquietou o coração. É a mão de Deus. É a mão de Deus. O tio dele, espertão, falou assim: ó, eu te dou a outra. Você sabe que não é costume. Ela é a mais moça. Você quer levar a mais moça? Não, vai levar a mais velha. Só que você tem que trabalhar mais 7 anos. 14 anos por Raquel. Só que ele não tinha nada. Moral da história: ele fica 20 anos trabalhando para Labão. O pecado não vale a pena. Não vale a pena errar o alvo. É melhor obedecer do que sacrificar. Pode custar muito caro. 20 anos. E você vai ver ao longo da história que a mão de Deus continua a pesar na vida do homem. É a misericórdia, mas ao mesmo tempo a justiça
pois Deus é Deus e não falha, tudo vê, tudo sabe. É o nome dele que está empregado nessa palavra e serviria de lição para nós hoje. Você acha que Deus vai deixar passar despercebido? Não! Então abre os seus olhos, vigia, faça boas escolhas. Ele se encanta pela moça. A moça não consegue gerar, não consegue dar filho. Você vai ver que após eles vão sair da terra de Labão e ela vai pegar os ídolos do pai. Será que ela talvez era idólatra, não temia o Senhor? Não sei. Mas sei que ela era estéril, a ponto dela se desesperar, sacudir o Jacó e falar: dai-me filho, Jacó, senão eu morro. Porque enquanto o Jacó desprezava ela, humilhava ela, rejeitava ela, Deus favorecia ali a Oléia. Deus ama os rejeitados, os humilhados, os desprezados. Talvez você está enfrentando a pior fase da sua vida, o pior momento até hoje, até então. Mas Deus me trouxe aqui para ser profeta e te dizer: eu te amo, eu te escolhi, eu tenho uma grandiosa obra contigo. Eu não desisti de você. Você importa, você tem valor. Você é o elemento surpresa para esse tempo, para essa geração. Quem crê nisso dá um brado de vitória ao nome do Senhor. A Lia, coitada da Lia, era desprezada e Deus dava filho para ela. Filho, 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 filho. A outra se mordia, desesperada, com inveja. Essa inveja, esse quebrante, esse mal olhado vai cair por terra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre a sua vida não vale encantamento. Toda arma forjada, ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, não prosperará. Entenda de uma vez por todas: você é ungido do Senhor e o diabo não pode te tocar. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. O olhão dela não adiantou de nada. Ficou desesperada e acabou dando outra mulher pro Jacó. Olha a escolha errada, que tragédia. Mas Deus muda o contexto. Deus é misericordioso, dá uma forma, ajusta ali, porque Ele tem uma promessa. Quando viu o homem estar com 3 mulheres, ele só queria uma. E aquele que queria não era o propósito de Deus. E aí ela pega a serva dela e dá para se deitar com Jacó, porque ela não gerava filho. Enquanto a outra veio a tribo de Levi, os sacerdotes para sempre, os adoradores. Cadê os adoradores do Senhor? Da Lia veio a tribo de Judá, que de Judá veio Davi, e de Davi veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sabe o que faz, Ele não erra. Consulta a Deus primeiro, fala com Ele. Não vai rompendo, não vai dividindo, não vai destruindo, sabe? Não vai tomando decisões precipitadas, sem calcular, sem planejar, sem consultar o Eterno. O caminho é apertado, é espinhoso, é difícil, mas não vai pela porta larga, não, que conduz à perdição, à maldição. Não, Deus quer te salvar, Deus conta contigo. Sabe, você é o porta-voz dentro da sua casa, você é boca de Deus, você é profeta lá. As pessoas estão olhando para você, o seu testemunho, como anda, como fala, o que diz, qual a atitude, qual o posicionamento. Deixa eu ver se tem fé mesmo. Mas pastor, você não sabe, olha como é que eu estou. Jacó estava assim, igual a mim, igual a você. Às vezes sem saber o que fazer. Mas você tem um Deus que trabalha por aqueles que neles confiam e esperam. Aleluia. Está lá trabalhando, de repente vem a voz do Eterno: Jacó, chegou a hora de você voltar. Ele treme na base, fica com medo. Lembra do que ele fez com o irmão, lembra da divisão, lembra da situação adversa. Mas Deus fala com ele novamente. Rapaz, que cara difícil de entender, né? Foi abençoado por Deus. Antes de nascer já tinha uma promessa. O pai dele tinha 70 anos. Nasce ali os dois ali, o milagre de Deus. Tem uma promessa no ventre materno. Recebe a bênção do pai. Deus dá para ele um sonho, uma visão e fala com ele. Agora Deus está falando com ele de novo e está com medo.
Não temas, não tenha medo não, use a sua fé. Fé é a certeza daquilo que se espera. Fé ela é poderosa para remover montanhas. Fé é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, não desista não, não esmureça não, não confessa a derrota não. Ficou com medo. Ele está voltando para casa, quase houve uma tragédia, quase houve, sabe por quê? Ele era tão medroso que não foi lá pedir a bênção de Labão. Trabalhou 20 anos e não foi nem lá agradecer. Obrigado pelas suas filhas, abençoa aqui os seus netos, me deixe retornar em paz para a casa do meu pai. Deus falou comigo. Tem gente que é assim, né? Sai de qualquer jeito, sai rompendo. Você conhece alguém assim? Tá nem aí para nada. Você faz de tudo pela pessoa, ajuda, abre portas, estende a mão, socorre, mas é ingrata, não é fiel. Vem um tio, furioso. Agora são duas pessoas querendo matar o Jacó. Está atrapalhado esse homem, né? O irmão e o tio, furioso, no veneno. Levou tudo que eu tinha, minhas filhas, meus netos, meu rebanho. Sabe por quê? Porque o tio era espertalhão, ele achava que era esperto. Quando ele foi trabalhar para sustentar os seus filhos, toda hora o Labão mudava o pagamento do Jacó. Só que Deus sempre dava uma estratégia para ele. Vai ali, ó, faz assim, ó, e nascia ali as ovelhinhas, os cabritinhos, bode, ó, que glória. Deus sempre tem uma estratégia para te surpreender, para abrir uma porta para você, para fazer o melhor acontecer. Está lá Labão enganando ele, Deus favorecendo, abençoando, prosperando. Quando os primos viram, falou: rapaz, esse cara está enganando a gente. Ele veio aqui sem nada, agora está cheio de filho, com um rebanho enorme, rico, e saindo ainda, está levando tudo que é do nosso pai. Tem gente que não aceita a sua vitória, não é? Tem gente que não aceita ver o seu crescimento. Mas vão ver, porque você vai testemunhar, vai reverberar, vai virar notícia. Deus vai ser glorificado no seu testemunho. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Diga: fala, Deus. Está falando. Fala comigo, meu pai. Vem um Labão furioso, encontra Jacó. Que isso, Jacó? Por que você fez isso? Ficou com medo. Medo. Ali eles se retrataram, fizeram um pacto, uma aliança. Eu não passo para aqui, você não passa para lá. Pôde abençoar os seus filhos, mas tá a mulher que Jacó tinha olhos, a Raquel. Sabe o que ela fez? Pegou os ídolos que ela roubou do pai, enterrou ali, botou um manto, deitou e falou que estava naqueles dias. Posso me levantar? Não, meu pai. Levou com ela os ídolos. Você acha que Deus não vê? Idolatria é um sentimento. Ou você é da fé ou você não é. Não fique em cima do muro não. Se decida hoje. Deus te ama. Deus quer fazer uma obra linda na sua vida. Deus quer mudar a sua sorte, reescrever a sua história. Deus quer te levar além. E está colocando o coração, o sentimento em coisas que não podem mudar a trajetória da sua vida, não podem fazer nada por você, e ela está carregando. Deixa essas tralhas de lado e siga o propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele é Pai, Ele tem o melhor para nós. Você crê nisso, igreja? Deus está falando comigo. Meu horário já estendeu, eu vou finalizar. Eu ia falar de Davi, nem vou mais falar de Davi. Vamos fechar no Jacó mesmo. Aleluia, glória a Deus. Me perdoa, irmão. Mas Deus está falando, tá ou não está? Glória a Deus, isso é que importa. Ele volta, cheio de medo. E de repente, Deus, conhecedor do coração do homem, Ele sonda, Ele conhece as intenções, o propósito. O Senhor nos conhece muito bem. Percebe que ele está com medo e dá novamente para ele uma visão. E ele vê os anjos do Senhor, o exército do Deus vivo junto com ele. E mesmo assim, ele fica com medo. Ele pega parte do seu rebanho, chama os seus servos e fala: vão ao encontro do meu irmão, dê para ele como oferta
vai indo assim ó, em caravana, vão se encurvando e falando: o seu servo Jacó mandou de presente. Deixa eu ver se eu acalento, se eu aquieto o coração furioso do meu irmão. Tentou comprar o irmão com presente, não resolveu. O mensageiro voltou e falou: seu irmão está vindo furioso com 400 homens. E ele treme na base. E Deus percebe isso. Deus já sabia, deixou ele ver um poderoso exército, que Deus estava falando: eu sou contigo, rapaz. Está preocupado com o quê? Está com medo de quê? Olha os anjos do Senhor, olha o meu exército aí, ó. Vai na fé, não foi eu que mandei você retornar. Não foi Deus que mandou você fazer. Se Deus não falou nada, não faz. Mas se Deus te deu um direcionamento, vai com toda a fé que eu sei que você tem. E você vai arrebentar a boca do balão. Era um momento de conserto, de aliança, uma nova história para aquela casa. Deus vai fazer algo grande na sua vida, creia, não desista, não esmoreça. Volta o Jacó, divide a sua família, fica com medo. Quem será que foi na frente? Porque ele pega as mulheres, os filhos, o rebanho, divide, pensando ele: se o meu irmão vir furioso, só morre uma parte da família. Incrédulo, sem fé e medroso. Quem será que foi na frente? A Raquel ou a Lia? Sabe lá Deus, né? Dividiu a família. E aí de repente ele fala: eu me lembro de quando eu orei, Deus me respondeu. Vou falar com Deus. Tem um rio ali, ele desce o val de Jaboque, ora a Deus, e de repente ele vê um homem. Não sei se naquele exato momento ele entende que é um anjo de Deus, ou se é algum soldado de Esaú. Eu sei que ele começa a lutar com aquele anjo, e lutar com aquele anjo, e começa a prevalecer. O senso de humor de Deus é muito interessante, não é? Sabe quando Deus te faz uma promessa, te aponta o caminho, fala contigo, e você está lutando, persistindo no erro, você não abre mão, e Deus está falando vai, e parece que você está ganhando, que você está vencendo. Olha, estou conseguindo, que nada, na hora certa eu me conserto, na hora certa eu me arrependo, na hora certa eu volto para o Senhor, na hora certa eu peço misericórdia, e Deus está dando corda. Porque a Bíblia diz que Jacó estava prevalecendo com o homem. Só que a Bíblia também revela que esse homem era um anjo. E depois o próprio Jacó vai explanar: eu vi Deus face a face. Era o próprio Deus falando com Jacó. O que eu creio? Deus falou: rapaz, eu dei um sonho para ele. Eu dei uma visão para ele. Eu mostrei o meu exército para ele. E até agora ele continua com medo. Eu vou ter um encontro com ele, e esse encontro vai mudar a vida dele. O encontro com Deus vai mudar a tua história. Queira arduamente se encontrar com o Eterno, a sentir face a face a sua presença, ser renovado, transformado, impactado. Foi um encontro com Deus que vai nortear um futuro promissor para Jacó. O encontro com Deus vai mudar a sua vida. E eu creio que Ele te trouxe aqui para ter esse encontro nessa noite. Pela fé, o Espírito vai se mover e Deus vai tocar na sua preciosa vida para mudar o contexto, a realidade da sua história para melhor. Ele desce o val de Jaboque. Ele luta com o anjo. A Bíblia diz que ele prevalece. Só que em exato momento, quando ele pensa que está prevalecendo, Deus vai ferir a coxa dele, pastor Nazário. Ele estava indo se retratar com o seu irmão Esaú, sim ou não? O que Deus queria? Um homem humilhado, rendido, bagunçado, sujo e agora ferido, mancando. Deixa eu ver se de fato ele quer isso mesmo. Porque ele segura o anjo e fala: não te solto, não te solto, até que o Senhor me abençoe. E Deus fere a coxa dele. Sabe, talvez você está enfrentando alguns percalços, algumas situações delicadas, complicadas na sua vida, que Deus deu corda, ainda não saiu do seu jeito, ainda não aconteceu como Ele te prometeu, mas você está vendo dificuldades, problemas na caminhada. Deus quer saber se de fato você quer. Aguenta o tranco, persevera, continua firme nesse propósito. E aí Deus pergunta para ele, eu vou finalizar por conta do horário, se coloque de pé por gentileza.
Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. E aí Deus vai perguntar para ele: qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Quem de fato você é? Na sua infância, lá no passado, te deram um nome que jamais deveria ter sido seu. Enganador, fraudulento, suplantador. Talvez um qualquer, o rejeitado, humilhado. Enfrentou lutas, problemas, desafiadores, que só Deus em Cristo sabe o que você viveu, passou. A sua vida inteira você tentou ser o seu irmão Esaú. A gente tem os nossos sonhos, as nossas metas. Alguém que a gente coloca como alvo, se espelha. A gente quer um futuro melhor, promissor. E às vezes a gente luta para conquistar aquilo. Só que diante de Deus Ele está perguntando: qual é o seu nome? Quem você é? Qual é a sua identidade? E diante de Deus Ele não mente. O meu nome é Jacó. Oh, aleluia! E Deus diz para ele: o seu nome não serás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com homens, lutaste com Deus e prevaleceste. Deus está mudando o seu nome. Deus está transformando a trajetória da sua vida. Deus tem um futuro promissor para você. Ele vai se consertar com o seu irmão, se retrata. Deus abençoa a sua vida e se torna o Israel de Deus, uma nação, um país. Ah, meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para você, para a sua igreja. Você não é o que disseram, você não é aquilo que falaram, você não é aquilo que tentaram plantar no seu coração. Eu sei, talvez houve ferida, divisão, ruptura na sua casa, na sua família, mas Jesus veio para hoje, em nome de Jesus, para você te dizer: você é o Israel de Deus. Você crê nisso? E nós queremos fazer uma oração para finalizar. Se você deseja ter um encontro com Deus como Jacó teve no Val de Jaboque, enquanto o louvor toca, queria chamar o Ministério de Louvor, por gentileza, para a gente finalizar. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Foi a bênção de Deus através daquele encontro que mudou, norteou a vida de Jacó. Aleluia! Se você deseja ter Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida, se você deseja ter um encontro com Deus, se você sente que Deus falou contigo nessa noite, enquanto eles louvam, enquanto eles adoram, nós vamos estar orando por você. Vem aqui na frente. Pode louvar o Senhor em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor para orar por eles, por favor. Para impor a mão, a bênção de Deus sobre a vida deles. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Vai falando com Deus aí, cadê o grupo de intercessão? O Senhor está se movendo aqui nesse lugar. Talvez seja o Val de Jaboque, talvez seja o lugar do refrigério, talvez seja o lugar de cura. Talvez seja a noite de você viver a libertação, a plenitude em Cristo Jesus. Talvez seja a noite de Deus curar feridas antigas, trazer um mover, mudar a sua vida, prosperar a sua casa, te levar além. Faça como Jacó: eu quero Deus, eu quero o Senhor. Feche os seus olhos, não se incomode com quem está do seu lado. Se você quer ser abençoado por Deus, o anjo da igreja está ministrando aqui nessa hora. Ministério de Louvor, por gentileza. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade
nesse lugar, glória a Deus. Viverás o melhor de Deus. Você é o Israel de Deus. Que está por vir. As promessas do Pai. Espírito Santo, faz a tua obra, Senhor. Derrama do teu azeite, da tua glória, da tua Shekinah. Traz agora do teu filho, do teu servo, para a melhor parte de hoje, Senhor. Nós vamos mudar, está cancelando toda maldição contra a aliança do inimigo. Declaramos vida, Senhor. Renovo dos altos